Bom dia mais uma vez. Vamos começar a gravar a aula, como sempre, no horário correto, né? Já que está gravando. Então, a gente está acompanhando, né? Essa nota de aula, capítulo 5, parte 2. Certo? Então, o que eu fiz na aula anterior foi me adiantar e resolver um exemplo de problema de alto valor e alto vetor, que é o que a gente está mirando aqui. Antes de chegar nesse ponto, a gente reviu algumas propriedades de matrizes, em particular matrizes no espaço complexo. Isso tem uma parte aqui, né? Conceitos de autovetores, autovalores. Eu resolvi incluir nessa discussão um pouquinho sobre a notação de Dirac, que ela acaba sendo importante para aqueles de nós que vamos avançar com física, né? E isso foi, então, o conteúdo até aqui, né? Tudo isso que eu estou rolando aqui agora foi visto nas aulas anteriores, né? Com exceções de alguns detalhes, é claro. Alguns, inclusive, eu deixei como exercício. Veja que nesse mesmo capítulo, essas mesmas notas de aula, a gente menciona as díades, né, que eu tanto reclamei sobre elas, né, que eu não ia usar. Na verdade, elas aparecem com o nome de projetores, né, na mecânica quântica com bastante frequência, né. Para nós, no contexto da rotação, da representação da rotação e do tensor de inércia, por exemplo, que vai cair como um exercício dentro de física matemática, ela acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Mas é um problema, digamos assim, restrito a esse contexto. E ela acaba causando confusão, né? Mas é um conceito interessante mesmo assim. Veja que na notação de vetores típicas da geometria, você simplesmente põe um vetor do lado do outro, sem expressar nenhum produto, nenhuma notação de produto específico já mais conhecida como produto vetorial ou escalar, tá? Na notação de Dirac, isso é equivalente a esse emparelhamento aqui de vetores. A gente dá um nome desses que apontam para a direita de Ket, e esses que apontam para a esquerda de Bras, né? Quando eles formam um produto no sentido mais convencional que eu já falei antes, que é o produto escalar, como esse aqui, ó, a gente chama isso de bracket, certo? Então é uma brincadeira, né, com a palavra bracket em inglês, né? Que você corta no meio e tira um pedaço que é o bra, que está para a esquerda, né? Porque é o começo da palavra, e o cat, que está para a direita. Assim, eu entendo, né? Também não sei a história da palavra, mas possivelmente é essa a ideia, né? Os físicos, como sempre, muito brincalhões e criativos, né? Essa notação realmente ela é muito bem-vinda, sabe? Ela resume alguns passos, ainda mais do que essa aqui, tá? Ainda mais do que essa. Bom, uma das coisas óbvias é como você atua com esse cara, tanto para a esquerda quanto para a direita, sobre Cats. Ela é um pouco evidente, né? Parece Lego, né? Você sabe onde é que encaixa, tá certo? Então, prosseguindo aqui, né? Então aqui eu comento sobre as díades e acabei deixando uma das equações
da rotação, né, das representações da rotação, eu deixei na forma quadríade lá, só para você ver, daí você deriva se você quiser, só para você ver como é que fica. Tá? Outro contexto importante em que esses objetos aparecem, né, é na evolução temporal. Né? Exemplo de aplicação desse tipo de operador aqui é na decomposição de hamiltonianos, por exemplo. É muito comum na literatura você ver operadores hamiltonianos nessa representação aqui. Uma soma, né, de coeficientes vezes vetores de estado, que são o que se tem à mão, né, eventualmente. Não é difícil a gente ver, hoje com o ressurgimento da pesquisa em mecânica quântica, em ótica também, né, teoria da informação, etc., essas práticas eu tenho a impressão que voltaram ainda com mais força, né, o uso direto da mecânica quântica, né, não apenas como instrumento, mas como uma parte mais presente, né, ela mesma, né, sob análise, né, sabe, uns 20 anos para cá, mais ou menos, né, certo? Veja, então aqui você vai ver todas as propriedades, né, que são comumente usadas. Eu menciono a evolução temporal, que eu já tinha mencionado numa atividade, né, como leitura, tá certo? A gente também questiona como é que eu respondo se esse operador exponencial aqui, se ele é hermitiano, se ele não é, se ele é alguma outra coisa, né? Sabendo que o H, que é o único operador que aparece como argumento dessa função, né, que está aqui, ó, debaixo da minha mãozinha, sabendo que ele é hermitiano, o H, né? Observáveis precisam ser reais, que a gente chama, né? Os operadores têm essa propriedade de ser hermitiano, autoadjunto, a gente também chama de reais. Por que a gente quer que sejam reais? Porque eles precisam ser diagonalizáveis e precisam ter autovalores reais, porque são aqueles que a gente associa com as observações, né, em parte. Tá certo? Então, como é que a gente responde essa pergunta? Se a função de um operador herda alguma propriedade que o operador tem, como ser hermitiano, por exemplo, a gente representa, né, a função em termos de série. Olha aqui embaixo isso feito, né? E aí o que é tomar o adjunto para checar se é hermitiano, né? O que é? É você fazer a transposta e tomar o complexo conjugado, duas coisas que você sabe fazer. Tá? Então, novamente, bom dia a todos, inclusive aqueles que estão chegando agora, né? Estou olhando aqui. Às vezes eu vejo o que tem no chat, às vezes não. Muito bem. Tá, então eu estou só na revisão aqui, né? Então, veja, esse foi o último ponto. Para aqueles de vocês que se anteciparam em ler essas notas de aula, eu aviso que, e para os outros também, né, que eu inseri algumas 5 páginas aqui, que estão numeradas assim, R1, R2 até R5, tá? A primeira delas já está aparecendo aqui. Eu resolvi fazer um resumo um pouquinho mais geral do que a discussão que está nessas notas aí, tá? E uma tentativa também de ser um pouquinho mais claro, né? Para você incluir os outros operadores que não são eventualmente diagonalizáveis, como é que é? Como é que a gente reconhece se é ou não é, tá? Então eu resolvi um problema de alto valor e alto vetor aqui, ó, nessa outra, que já está aberta aqui, nessa outra, resolvi esse problema aqui, aula passada, tá? A gente pode olhar de novo, ou resolver outros, né? Esse aqui é um caso especial, porque se você olhar o operador ou a representação do operador, que é uma matriz, representação do operador, você nota que ela é simétrica, né? É uma matriz simétrica. E para o caso real, né, com a matriz real, ser simétrica é o mesmo que ser autoadjunta, tá? Porque se você tomar um complexo conjugado, ela volta nela mesma.
já que todo mundo é real. E transpondo, ela também volta nela mesma, então ela é autoadjunta. Então está garantido aqui que você tem um conjunto de autovetores, né, de 3 autovetores, e que vão ser ortogonais, não de automaticamente, porque se você tiver multiplicidade ou degenerescência, os vetores desse conjunto, do conjunto que tem multiplicidade, podem não sair ortogonais, eles saem linearmente independentes, isso também está garantido, tá? Então, LI, para esse caso. E esse é o caso que nós físicos normalmente focalizamos, né? Tá certo? A gente tem interesse em observar essa via de regra, nem sempre, tá? A gente às vezes pode ter interesse também em outros casos. Mas eu quero fazer um resumo na verdade, o resumo em si, ele é mais curto, né? Depois tem 2 exemplos que eu vou tentar explorar aqui para enfatizar esse assunto. Então, vamos começar aqui dando nome a essa transformação que eu obtive na aula passada, né? Certo? Uma transformação desse tipo, o que é isso aqui? A matriz M', né, na nova representação, ela é obtida pelo produto à esquerda e à direita dessa outra matriz aqui S, ou desse outro operador S, tá? Que parece invertido pela direita e ele mesmo pela esquerda. Então, o nome disso é uma transformação de similaridade, tá? E a gente diz que o M' é similar ao M, por causa dessa nomenclatura. Tá? Então, isso aqui, 2 matrizes são similares, elas estão relacionadas com uma transformação desse tipo, tá? Se M' é similar a M, M também é similar a M', ou seja, o S-1 pode aparecer pela esquerda também, porque se eu quiser deixar o M aqui isolado, eu tenho que multiplicar o M' por S-1 à esquerda e pelo S à direita, não é isso? Então vai ficar com o S-1 aqui à esquerda e o S à direita. Então é uma transformação de similaridade mesmo, né? Porque aí o S-1 também é uma matriz. Por falar nisso, o S-1 precisa existir para que isso aqui tenha sentido, né? Então essa transformação ela vai ser definida apenas se existir a inversa dessa matriz aqui. Tá? Então, é claro, né? Você vai ter que fazer essas transformações sempre usando matrizes invertíveis, matrizes cujo determinante é diferente de 0. Tá bom? Para que o determinante seja diferente de 0, você não pode ter linhas que sejam linearmente dependentes. Tá? Elas têm que ser linearmente independentes das linhas. Isso é uma coisa manjada, né? Por exemplo, se eu repetir uma linha, eu sei que o determinante vai dar 0. Por exemplo, né? Se eu multiplicar ela por uma constante e realocar ela na posição de uma outra linha, você vai ter 2 linhas que são proporcionais uma à outra, né? E aí você tem que o conjunto não é mais linearmente dependente. Tá? Então, você precisa ter um conjunto linearmente dependente quando você encara como as linhas de S ou as colunas de S, melhor ainda para nós aqui, tá? Para poder definir essa transformação. Vamos lá. O que são operadores diagonalizáveis? Eu vou dar uma definição, não é a única, mas é uma definição bastante comum, que é mais matemática, certo? Operadores diagonalizáveis são aqueles similares a um operador diagonal. Então, dado um operador que seja, cuja representação, ou exista uma representação diagonal, está aqui ela escrita aqui, ó, certo? Se eu formar uma nova matriz M pela transformação de similaridade, essa matriz ela é diagonalizável, né? Tá bom? Porque ela é similar a um operador diagonal. Isso é uma definição, tá? Você não precisa... Você precisa se referir, né, à forma de que todos os coeficientes dessa transformação, desse D aqui, perdão, eles são nulos a não ser que o I seja igual ao J. Tá? Então, essa seria a forma matricial, tá? Que é mais fácil de a gente ver o que é. Né? Ou seja, só tem elementos diferentes de 0 na diagonal principal. Se você
Agora, nessa definição aqui, multiplicar pelo S à direita, aos dois lados da igualdade, você obtém essa relação que está aqui. Ó. Porque o S multiplicado à direita aqui vai reduzir o produto à identidade, né? Portanto, a gente não precisa expressar, vai ficar só SD. E aqui no termo do lado esquerdo, a multiplicação pelo S à direita dá esse MS aqui. Tá? Agora, veja, eu vou agora expressar isso aqui com o S e o D de uma maneira mais aberta e expressa matricialmente, né? Então, coloquei o S aqui, ó. Essas aqui são as colunas de S, que eu estou pondo flash em cima para designar como vetores. Então, veja, a gente está falando de matrizes N por N, né? N por N, onde N é um número inteiro, tá? Então, são matrizes quadradas aqui, né? Eu acho que está subentendido isso. Na aula passada eu já tinha me referido a essa questão, né? Então, você tem N colunas aqui, ó. Portanto, N vetores desse tipo aqui, tá? Um está aqui assim, o outro está aqui assim, na vertical, e assim por diante, tá? O S aparece de novo nessa relação, então ele está aqui expresso da mesma maneira que é conveniente para o que eu quero dizer em seguida, né? E o D, na forma matricial, ele é diagonal, ele aparece assim só com elementos na diagonal principal, né? Os outros são todos zero. Tá? Então, se você olhar para esse problema, eu fiz uma revisão, na verdade eu não fiz em aula, tá? Mas eu passei em cima dela e falei, ó, você precisa dar uma olhada nisso caso você não se lembre, né? Como que você faz esse produto aqui? Bom, para obter essa primeira coluna, você faz esse M por esse 1. Tá? E esse aqui? Como é que fica esse produto quando eu tenho uma matriz diagonal, que é simples de fazer o produto, que está multiplicando pela direita a minha matriz? Como é que vai ser a nova matriz? Bom, se você avaliar isso aí, com cuidado, caso você não lembre, a matriz que expressa esse produto aqui vai ter lambda 1, o 1, como coluna aqui, depois lambda 2, o 2, como a outra coluna aqui, até lambda n, o n, como coluna aqui, tá? Então, quando você multiplica por uma matriz diagonal pela esquerda, você escalona as colunas da matriz que está à esquerda. Como que você escalona? Pelos próprios valores que estão aqui na diagonal. Isso é uma propriedade da multiplicação de matrizes, tá? Se você não tivesse multiplicado pela direita, você escalonaria as linhas, tá? É uma propriedade também conhecida, tá? É bom ter essas propriedades em mente, tá? Então, veja, cada uma dessas colunas é o próprio lambda 1 vezes o vetor coluna aqui. Lambda 2 está no resultado, tá? Não está escrito aqui, mas é o resultado. Por outro lado, do lado esquerdo, cada uma dessas colunas é essa matriz vezes a própria coluna que está aqui. Então, é o produto matricial, né, de M por 1, depois a outra coluna é o próprio resultado de M por 2 e assim por diante. Então, essa relação aqui é equivalente a essa que está aqui nessa outra página. Tá? Ou seja, a igualdade entre esses dois lados aqui pode ser expressa numa igualdade entre colunas, né? Então, eu igualo a primeira coluna daqui com a primeira daqui e sucessivamente com todas as colunas, fica assim. Ó. Essa aqui é a coluna I da matriz do lado esquerdo e essa aqui é a coluna I da matriz do lado direito. Com I indo de 1 até N. Tá? Então, veja que esse tipo de abordagem que eu estou dando é equivalente ao problema de achar autovetores e autovalores. Né? Então, apareceu aqui, tá vendo? Então, você tem essa conclusão. Portanto, o S ela é formada por colunas que são autovetores de M. Tá? Mesmo que se você formou o M que é novo, você pegou uma matriz diagonal da sua cabeça e fez um produto por uma matriz que é invertível e formou um novo M, isso está automaticamente garantido, tá? Por essa abordagem aqui. Aqui, esse novo M, qualquer que seja ele, vai ter... Primeiro, ele vai ser diagonalizável, né? Porque você, por formação, você veio da esquerda, né? Que é dessa expressão, para a direita. Mas, normalmente, é ao contrário. Quem é dado é o M. E você quer achar o D
qual que é a representação diagonal dele, e o S também, qual a transformação que leva a essa nova representação, né? Veja que isso vem, então, com os autovetores, né? Mas veja, eu disse lá em cima que o S tem que ser inversível, o determinante tem que ser diferente de zero, portanto, o conjunto de colunas aqui, que eu chamei de colunas, que são os autovetores, né, acabei de concluir, precisa ser linearmente independente, porque senão a inversa não existe, né? Tá? Então, quando que um operador ou uma matriz é diagonalizável? Resposta: quando seus autovetores formam um conjunto da mesma dimensão da matriz, né, que é quadrado, e linearmente independente. Não precisa ser ortogonal, tá? E, em geral, não é. Mas precisam existir. Então, se a matriz é 3 por 3, a gente precisa poder achar 3 vetores independentes. Se for 4, é 4 e assim por diante, tá? Então, o que é isso que eu fiz aqui? É enunciar o problema de uma maneira um pouco mais matemática, né? E que vale para você avaliar problemas que não necessariamente a matriz seja hermitiana. Por que ela já pode responder? Por que ela ser hermitiana garante que o problema... Bom, a gente demonstrou a aula passada, tá? Você olha o vídeo, caso você não tenha lembrado, né? A gente usou aquela propriedade para demonstrar, primeiro, que os autovalores são reais, ou segundo, que os autovalores são reais, e primeiro, que autovetores pertencentes a autovalores diferentes são necessariamente ortogonais, e que aqueles que pertencem ao mesmo autovalor, quando há multiplicidade, são linearmente independentes também e ainda podem ser postos na forma ortogonal. Tá? Então, existe uma base. Tá? Essa é uma maneira, inclusive, a existência de uma base é uma maneira que muitos livros de álgebra linear enunciam, né, o que é ser diagonalizado, né? Quando os autovetores formam uma base. Basta dizer isso, né? Porque formar uma base já é ter N. Então, tem que formar uma base no próprio espaço, né? Definido pela matriz, né? Então, tem que ter dimensão N, né? Formar uma base já já tem esse requisito de ter N vetores linearmente independentes. Tá aqui na anotação de aula, tá? Então, tá aqui, ó. Essa é uma maneira de definir o que é diagonalizável. Aqui, nessa definição, eu não me refiro à base, mas é equivalente, tá? Então, N por N é diagonalizável se e somente se tem N autovetores linearmente independentes. Então, basta isso. Vamos ver aqui, então. Aqui, na SR3, eu resolvi incluir o resumo, né, de como que a gente mostrou quando M é hermitiano, né, que é essa propriedade aqui dele, né, autoadjunto, ou real, que às vezes a gente fala para o operador, isso está garantido, né, porque a gente demonstrou que os autovetores formam um conjunto LI, que é ortonormalizável, ou seja, você pode colocar esse conjunto tanto na forma normal, isso é mais fácil, porque basta dividir pelo módulo, tá? Ou seja, um módulo 1, né, normalizável, quanto ortogonal. Então, é ortonormalizável, esse procedimento é factível sempre que há essa propriedade aqui. Tá? Então, eles são diagonalizáveis sempre, basta ser hermitiano. E os autovalores são reais, também demonstramos na mesma batelada, né? As duas coisas, nos mesmos passos de derivação, eu demonstrei essas duas propriedades aqui, tá? A 1 e a 2, tá? E tem mais uma coisa, né? Então, se você tem mais uma consequência dele ser hermitiano, que a gente pode explorar aqui, né? Esse conjunto pode ser escolhido como versores ortogonais, acabei de dizer isso, né? Pode ser sempre um conjunto que é uma base ortogonal, tá? Então, vamos imaginar que eu já ortogonalizei isso aqui, caso não saísse ortogonal, né? Que às vezes não sai mesmo. Quando tem multiplicidade, via de regra,
sai LI, mas não sai ortogonal, você tem que ortogonalizar. Muito bem, está aqui, né? Está aqui a base, eu já estou com eles todos ortogonais e de módulo 1, normalizados, portanto. Então, como é que fica o S e o S a menos 1? Tá. Olha, eu vou te mostrar aqui agora que o S a menos 1, que é esse, é equivalente a esse objeto aqui que tem os versores, né, os autoversores, na linha e tomados como conjugados aqui, tá? Tomando complexos conjugados. Já vou demonstrar isso aqui é o S a menos 1, que é igual ao adjunto, né? Isso aqui é o adjunto de S. Então, o que eu quero demonstrar? Que o adjunto de S é o inverso, é a inversa de S. A adjunta de S é a inversa de S. É isso que eu vou demonstrar. Isso você faz fazendo esse produto aqui, ó. Basta fazer esse produto que você vai ver que vai ter 1 na diagonal, porque eles são ortogonais, né? E tem módulo 1. Então, toda vez que você faz um produto escalar aqui, ó, 1 com 1, dá esse primeiro 1 aqui. Depois vem 1 com 2, 1 com 3, 1 com... tudo zero, porque é ortogonal. Então, está tudo zero aqui nessa linha aqui, a não ser o primeiro. Aqui, o primeiro vai dar zero, porque é 2 com 1, né? Produto escalar. Então, aqui começa a segunda linha com o zero. Quando eu venho no 2 com 2, como ele é normalizado, o produto escalar dá 1, dele com ele mesmo. Dá o 2 com o 2. E assim por diante, você forma, então, a identidade, né, fazendo esse produto. Então, isso quer dizer que essa matriz aqui é a inversa de S. E você pode demonstrar, se você quiser, que o produto feito no sentido oposto também é. Basta tomar o adjunto disso aqui. Isso aqui vai inverter a ordem, né, do produto, quando você toma o adjunto dos dois lados, e tomar adjunto da identidade da própria identidade. Então, se você demonstrar essa, você já demonstrou também no outro sentido. Então, a transformação de similaridade para operadores hermitianos, né, ela pode ser representada por matrizes S, que são unitárias, né, porque quando o produto dá adjunta por ela mesma da identidade, a gente dá o nome de unitária, que é equivalente da ortogonal para o caso real, tá? Que, aliás, é o que a gente vai usar aqui no exemplo. Tá? Então, vamos diagonalizar, se possível, agora, né? Já fiz um exemplo na aula passada, vamos fazer esse agora, da matriz, tá? Dessa matriz A aqui. Então, esse é um exemplo bem clássico de livro de álgebra linear, que você usa uma matriz triangular, tá? Quando a matriz é triangular, é um exercício muito simples, independente da dimensão dela, se ela é 3x3, 4x4, n por n, né, você consegue demonstrar, se você chamar os elementos da diagonal de A, B, C, D, e também trocar os números por letras aqui fora da diagonal, só o fato dela ser triangular, ou seja, de ela ter essa parte de baixo ou a de cima, com elementos iguais a zero, né, já garantem que os autovalores estão expressos na diagonal principal. O polinômio que se obtém aqui ao fazer o determinante é um produto que já expressa as raízes, aquele produto já fatorado, né, um polinômio já fatorado, em que vão aparecer 2, o 2 de novo e o 4 como raízes. Então, eu já sei que os autovalores aqui, tem um que tem multiplicidade, que é o 2, e tem o 4. Então, eu deixei para você mostrar isso aí, porque você mostra rápido, tá? É muito direto. A gente chama comumente na física essa multiplicidade de degenerescência, tá? Então, está aqui, o lambda 1 é 2, com multiplicidade 2, e o lambda 2 é 4, que não é degenerado, né? Aqui eu fiz um comentário, que eu nem sei se está muito certo aqui, tá? Mas eu vou deixar mesmo assim para você pensar, porque é semântica, e a semântica a gente resolve conversando, né? Quando não é problema muito tenso. Então, a gente pode, não sei se dá para dizer que o 2 é degenerado pelo que vem a seguir. Ele tem multiplicidade, mas não sei se ele é degenerado no sentido que a gente usa mais na mecânica quântica, porque degenerado é quando um autovalor associa mais de um autovetor. E a gente vai ver aqui que ele associa um único.
Não é difícil você demonstrar que essa configuração triangular sempre tem um autovetor, que é o próprio x-chapéu da base original. Tá? Se você multiplicar ela pelo x-chapéu, o que é o x-chapéu? É isso aqui, ó. Multiplica ela, você consegue ver olhando aqui, ó. Multiplica ela pelo x-chapéu, você vê que o primeiro produto dá 2 vezes o x-chapéu. Então o autovalor está aqui, ó, 2, x-chapéu. Depois, como ele tem 1, 0 e 0 aqui na coluna, esses caras que são diferentes de 0 vão dar 0 no produto e o 0 também dá 0. Então ele vai retornar proporcional ao próprio x-chapéu e cujo autovalor está aqui. Então a propriedade das matrizes triangulares, tá? Ele sempre tem o x-chapéu da base original já normalizadinho como autovetor, cujo autovalor é esse primeiro cara que está aqui na diagonal principal, não interessa qual o valor dele aqui, tá? É sempre ele. Então já é uma parte do problema que fica sobrando só para você diagonalizar o resto, né? Depois achar um segundo autovalor para essa matriz aqui, é um probleminha já algébrico parecido com aquele que eu fiz aula passada. Então não vou refazer aqui, mas está aqui, ó, o resultado, ele é esse aqui, né? Então, já coloquei da forma normalizada, então já fiz uma escolha. E eu disse que não ia ter mais do que 2. Então, aqui a gente só consegue 2 autovetores linearmente independentes. Não consegue 3. Pode tentar que você não vai conseguir. Então, a resposta, porque aqui é diagonalize, se possível, essa matriz, é que não é possível. Ela tem autovetores, ela tem autovalores, que estão inclusive aqui nessa linha, tem multiplicidade, um deles tem multiplicidade. Eu não sei se eu posso chamar de degenerescência, porque a este autovalor, perdão, né, que é o 2, está associado a um único autovetor. Veja que não é uma coisa, não é automática quando a gente não tem operadores hermitianos, né? Uma coisa não leva a outra. Enfim, vamos prosseguir. Esse não é diagonalizado. Agora, veja, eu fiz questão de incluir um segundo exemplo, em que eu tirei aquele 2 que estava lá em cima, vamos voltar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é 2, 2, 4, e o resto aqui está tudo igual na outra mão. Eu vou tirar esse 2 aqui do meio e vou substituir por um 3, que veio da minha cabeça só, que é para justamente quebrar essa multiplicidade, para ver o que acontece. Então está aqui, essa nova matriz, fazendo o problema de novo. Primeiro, ela tem 3 autovalores diferentes, então não tem multiplicidade, certo? E não vai ter degenerescência também, né? Mesmo que você tenha 3 autovetores LI, cada um vai estar associado a um autovalor. Isso aí, tá? Agora vamos ver se tem 3, porque ela ainda não é diagonalizável se não tiver, né? Então, agora qual que é o problema? Que eu não vou também refazer aqui, eu já fiz a aula passada o exemplo, tá? É substituir os 3 autovalores na equação de autovalor, tá certo? E achar os 3 autovetores. Você faz isso na marra mesmo. Você põe esse 2 lá na igualdade e tira o x, y, z que satisfaz aquilo lá. Você vai conseguir fazer isso, tirar o x, y, z que satisfaz aquela equação, a menos de uma constante multiplicativa. E aí você vai determinar essa constante multiplicativa pela condição de normalização. Você quer que seja módulo 1, só para ficar bonitinho. Então está aqui, ó, eu fiz isso e obtive os 3 autovetores. Estão aqui. E se você fizer o produto escalar entre eles, você vai ver que eles são linearmente independentes, né? Ou se você quiser checar pelo jeito mais clássico de checar se eles estão ali, você multiplica cada um por uma constante diferente, igual a 0, e tenta determinar essas constantes para ver se acha pelo menos uma delas diferente de 0. Você não vai conseguir. Todas elas colapsam para 0. É fácil. Está num sistema 3x3, tá? Para essas constantes. E vai dar uma da 0, aqui já logo de cara de baixo, eu já te falo qual que é, né? Nessa linha de baixo aqui, 0, 0, e 2 vezes uma das constantes. Essa já dá 0, quando você substitui na de cima, ela sendo 0 e a outra sendo igual a 0. Então dá um escalonamento, né, de zeros, mostrando que esses vetores são LI. Dá para ver aqui porque eles, agrupados, formam também uma matriz triangular, né? Se você agrupar eles como colunas de uma matriz, que aliás é o que a gente faz aqui.
para determinar a transformação que leva, então, agora todas as matrizes que você quiser para o espaço gerado pela base, né? Isso aqui forma uma base, tá? A base não ortogonal. Se você quiser ortogonalizar, eu acho que consegue, né? Não consegue? Não sei. Tá certo? Não está garantido porque essa matriz não é ortogonal, não é hermitiana, né? Ela não é simétrica, no caso real seria, só precisa checar essa propriedade de simetria nela. Então isso não está garantido, mas não quer dizer que não vai conseguir, tá? Eu não fiz aqui, deixo como exercício, né? Essas partes aqui, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui agora com as páginas que não foram incluídas, que já são mais antigas, tá? Que aí é um detalhamento do problema do autovetor, inclusive usando a notação de Dirac, tá? Vamos só cobrir um pouquinho essa parte aqui. Então aqui, esse contexto aqui já se segue, talvez eu coloque alguma coisa escrita nessa página aqui, que agora eu sigo com interesse, focalizado nesse restante da discussão aqui, nos operadores hermitianos, tá? Eu vou dizer isso aqui, ó. A gente demonstrou que quando essa propriedade ela existe, né, para o operador, ela é satisfeita pelo operador, você tem garantia que ele é diagonalizável, tá? Então, os autovetores formam uma base e, na verdade, tem mais coisas, né, implicadas. Você consegue ortogonalizar essa base, se ela já não sair ortogonal, se todos os autovetores tiverem autovalores diferentes, ou seja, se não houver degenerescência, ela já sai ortogonal. Se houver degenerescência, não necessariamente. Aí você tem que fazer um processo de ortogonalização para formar uma base em cada um dos autossubespaços definidos pelos autovalores que tem multiplicidade, tá? E, além disso, os autovalores são reais. Então, para esses operadores, tem primeira demonstração que eu fiz na aula passada, né? Eu cobri aqui na aula passada dessas duas propriedades que eu acabei de mencionar, tá? Então, os autovalores serem reais e os autovetores associados a autovalores diferentes serem automaticamente ortogonais. Depois eu também expliquei aqui como que você pode, sendo a base, as bases que você tiver associadas a autovalores degenerados são linearmente independentes, então dá para ortogonalizar, tá certo? E eu, inclusive, mostrei um processo. Tem uns comentários que eu fiz muito rapidamente, aula passada, né? E o primeiro deles está associado com o que eu já falei antes, né? Que uma constante vezes o vetor não é considerado na linguagem, muitas vezes, como sendo um novo autovetor, tá? É simplesmente claro que ele é rigorosamente um novo vetor, mas ele não é linearmente independente dos demais, né? Você pegou um e multiplicou. Então, um caso típico é isso aqui, ó. Tá? Então, em geral, multiplicar um vetor por uma constante altera a norma do vetor. Não é verdade? Você faz um escalonamento, o vetor muda de tamanho, se você quiser pensar geometricamente. Mas olha que interessante que no espaço complexo, você pode multiplicar por um número complexo sem alterar a norma, né? Se o número complexo tiver módulo 1, porque isso aqui fica equivalente a multiplicar pela unidade, né, no espaço real, tá? Então, no espaço real, se você imaginar, se eu multiplicar por uma constante, eu altero a norma, exceto se essa constante for igual a 1, né? Aí você não altera a norma, tá? No espaço complexo, essa mesma última frase é exceto se o módulo do número complexo for igual a 1. Tá? Um número complexo de módulo 1 é expresso só com a fase dele, né? É elevado a i φ. Tá? Se você multiplicar, então fizer o U', que é um produto do número complexo, cujo módulo é 1 vezes o U, quando você fizer o produto escalar, está aqui embaixo, né? Você nota que ele não muda de valor, tá? Então, esse é um caso
um pouquinho diferente, né, do real, só que está no espaço complexo. E essa ortogonalização de Gram Smith, você dá uma lida com calma, talvez eu suba uma atividade sobre ela. Bom, vamos ver aqui se a gente hoje vai encerrar antes das 9, né, e fazer dúvidas. Bom, essa discussão que segue aqui, eu gosto de versões resumidas, então naquelas páginas R que eu incluí lá, está bem resumido já, então são casos particulares, tá? E eu estou demonstrando ela de uma outra maneira, que eu fiz tempo atrás. Se você formar essa matriz U da Agar aqui, eu chamei de U porque ela é unitária, mas ela vai ser o S, tá? Eu já vou adiantar para você que é a matriz que faz a transformação de similaridade. Eu coloquei os autovetores já aqui, já sabendo, né? E aí demonstrei, né? Bom, primeiro que ela é unitária, né? Demonstra mesmo que ela é unitária, tá certo? Ou seja, eu demonstrei naquele resumo. Então isso aqui não tem nenhuma novidade. Segundo, que ela é formada, que ela vai fazer o M, né? Isso aqui é formado pelos autovetores do M. Ela vai fazer o M ser representada, o M' aqui vai ser diagonal, certo? Está aqui, o resultado. Isso também já está demonstrado lá. Na verdade, foi a maneira que eu enunciei, né? Definir o que é ser diagonalizável, etc. Tá bom? Normalmente você vai no sentido que está implicado aqui nessas páginas aqui, tá? Eu te dou o M, você não sabe a forma diagonal dela. Você procura os autovetores. Se você achar N vetores linearmente independentes, então se ela for hermitiana, isso já está garantido, você vai ter LI, você forma uma base com esses vetores. Se você quiser ortogonalizar, é melhor, porque a base fica mais fácil de trabalhar quando ela é ortogonal. E aí você, ao transformar o M, que foi a matriz original, para essa nova base, você vai ver que ela sai diagonal, automático. E na diagonal principal estão os autovalores. Tá? Então, onde que tem exemplo disso que é importante? Vamos fazer aqui, antes de passar para frente, o exemplo do operador energia, né, que às vezes o pessoal chama, mas que ele é formado de uma função na mecânica que se chama hamiltoniana, que nem sempre coincide com a energia, mas na maioria dos casos, sim. Por isso que ele tem esse nome, tá? Na maioria dos casos, o valor, né, da função hamiltoniana coincide com o valor da energia. Qual que é a diferença? Por que na mecânica clássica faz essa distinção? Bom, primeiro porque de vez em quando não é. Certo? Não é a mesma coisa. Se consegue exemplos, e até em tempos legais, em que existe a não coincidência. Então tem que ter dois nomes já por causa disso. Mas não é só isso. A função hamiltoniana, rigorosamente falando, o pessoal não usa muito isso aí na prática, tá? Na vida de físico. Assim, mas rigorosamente, a hamiltoniana é uma função de variáveis bem específicas, o momento e as coordenadas. Tá? Então você não põe velocidades, o momento pode ser diferente de simplesmente a velocidade. Tem casos em que você, por exemplo, quando você tem um campo eletromagnético, isso pode ser diferente. Então o momento não é simplesmente o produto da massa pela velocidade, sempre. O momento canônico que a gente usa na mecânica clássica. Então eu já vou adiantando algumas coisas para você, tá? Esse momento que é um produto da massa pela velocidade recebe o nome de momento mecânico, muitas vezes para poder distinguir do momento canônico, que é o que define o que é o espaço de fase. Então, essas são as razões pelas quais... Por que é o hamiltoniano que é escolhido para ser um cara central na mecânica quântica? E não a energia já logo uma vez, né? Porque o hamiltoniano, ou a hamiltoniana, que é uma função na mecânica clássica, ela faz a evolução temporal. Na mecânica clássica também. Tá? A gente diz que ela é a geratriz da evolução temporal. Tudo que eu estou falando de mecânica clássica aqui, você não precisa saber agora. Tá? Você vai ver isso no curso de mecânica analítica. Talvez não com esses detalhes, né? Mas se você quiser estudar sozinho, eu recomendo também, porque você pode até antecipar essas conclusões, né? Os livros de mecânica clássica bons, né? Tem o do Nivaldo, que é nosso colega lá da UF. Eu gosto desse livro, ele é um livro relativamente bem resumido. Eu acho melhor que o outro, né? Que o pessoal usa por aí, que é o Goldstone. Certo?
Enfim, você pode ir lá olhar essas coisas, tá? Tem as minhas notas de aula, né, lá no Drive, né? Mas você vai achar confuso, eu acho, não sei. Olha lá. Muito bem. Então, tá certo? Então, esse problema de achar os autovalores do operador hamiltoniano, lá na mecânica quântica, tá certo? O operador hamiltoniano, ele é hermitiano, tá? A gente demonstra isso na maioria dos problemas, né? Você pode inventar hamiltonianos não hermitianos, mas aí você já não chama bem de hamiltoniano, é outra coisa. Bom, então, os problemas que, por exemplo, qual o primeiro problema que o pessoal de química tem interesse em resolver, por exemplo? Mecânica quântica é o átomo de hidrogênio, né? Porque você não vai espetar orbital, precisa primeiro saber quais são, né? Então, você precisa resolver o átomo de hidrogênio, que é o problema de Kepler, né? Da mecânica quântica. Então, é um problema de dois corpos, um orbitando com uma interação colombiana, né? Ou de inverso quadrado, no caso do Kepler, não é colombiano, né? Newtoniana, podemos dizer assim. É importante que os autovalores do hamiltoniano são as autoenergias, são as energias que você observa. Tá? Então, aquele espectro de linhas do hidrogênio está ligado às energias. A coisa é um pouquinho mais detalhada, porque tem outros observáveis, né? Que são importantes para aquele problema, mas isso você já vê na mecânica clássica se você estudar direito, né? Que são quantidades conservadas, né? Que você vai ter números associados que vão servir para dar a assinatura do estado que você está se referindo, tá? Mas, então, vou parar de falar da mecânica quântica, da mecânica clássica aqui, né? E vamos prosseguir cobrindo, estudando essas notas de aula, que são de física matemática, afinal de contas, né? Só que tem, novamente, tem frases que se referem ao problema de diagonalização, que eu já acredito que eu já escutei com aquele resumo, tá? E explorando o resumo aqui nesta aula também, tá? Aqui, nessa parte, a gente demonstra que se a transformação for unitária, né, ela mantém o produto escalar invariante. Isso é porque ela é a extensão para o espaço complexo das matrizes ortogonais. Então, essa flechinha aqui, ela vale quando, desse lado eu tenho o U da Agar, né, desse lado aqui eu tenho a transposta de U. Essa relação vale quando o U é real. Quando o U é real, então ser unitário significa ser ortogonal, tá? Para um operador qualquer. Aí você vê emergir a condição de ortogonalidade, tá? Então, substitui aqui, o linha faz o produto novo, né? E vê que o acaba, como ela é unitária, dá a identidade aqui, então você mantém o produto escalar, é fácil de verificar isso aí, tá bom? Bom, um último tópico dessa parte 2 aqui, ele é importante, tá? Então, eu vou mencionar, apesar de ser física, tá? Então, ele está no primeiro nome do curso, tá? O nome do curso é Física Matemática, nome e sobrenome, né? Então, vamos nos referir um pouquinho ao primeiro nome, mas também é bastante interessante, porque esses objetos que eu já mencionei em outras circunstâncias, os comutadores entre dois operadores, o que é o comutador? É um outro operador que você forma a partir de dois operadores. Como é que você forma? Você pega o produto num sentido, subtrai do produto no outro sentido. Convencionalmente, esse primeiro que aparece aqui do lado esquerdo desse objeto vai ser o que aparece no primeiro termo do produto, tá? Com sinal positivo. E o outro é só no sentido oposto. Então, ele é um operador C formado a partir de dois outros operadores, tá? Então, você tem muitos objetos, deixa eu mostrar aqui, que você pode formar. Por exemplo, você vai obter o C e depois você pode fazer o C com A de novo. Você pode fazer comutador com comutador com comutador. Você pode fazer isso aqui infinitas vezes. O que é interessante para eles é que nessa fatia aqui que eu coloquei um computador dentro do outro, se eu colocar 3 diferentes, em geral, você vai notar que você começando da esquerda para a direita, A, B, C, e voltando para a esquerda quando acaba, né? A, B, C, você tem
o que a gente, se esse produto aqui, se a gente chamar isso aqui de produto, né, que é o emparelhamento de dois objetos, segundo uma operação bem definida, se eu tivesse definido isso aqui como produto vetorial, por exemplo, o que eu estou escrevendo aqui é a identidade de Jacob do produto vetorial. E o comutador também satisfaz. Então, você pode demonstrar isso, tá? Que se esse novo produto aqui, que é um comutador, também satisfaz uma identidade de Jacob. Por que isso é importante? Porque isso define uma álgebra, né? Define a álgebra de Lie, aí, que tem gente que já fez curso aqui. Tem um objeto da mecânica clássica muito importante. Eu vou rolar aqui para vocês verem, que são os parênteses de Poisson. Tá, então, se você for lá nas equações de movimento dadas pela Hamiltoniana, é fácil você notar que esse objeto aqui surge quase que espontaneamente. Tá? É interessante que ele tem uma estrutura mais complicada na mecânica clássica. Tá? São duas funções das coordenadas, e você tem que fazer essas derivadas aqui, somar em todas as variáveis que você tem, que no caso o índice cobre o número de graus de liberdade, né, nas coordenadas e nos momentos. Então, é o espaço de dimensão par que você tem aqui. Tá, isso forma que o pessoal, é mais que uma álgebra, na verdade. Né? Com esse tipo de objeto aqui, você tem o que o pessoal chama de estrutura simplética, tá? Porque tem mais propriedades incluídas, que eu não vou entrar nos detalhes aqui. Tá? E esses objetos, eles são centrais. Tá? Eles não são definidos à toa. Tem várias coisas que você consegue fazer de maneira algébrica, que ficam bastante interessantes dentro da mecânica clássica. Tá? Então, veja, o importante para nós aqui é que se você fizer a mesma coisa que você faz com o computador e com o produto vetorial, eles também estão associados a uma álgebra de Lie. Tá? Também tem uma identidade de Jacob. Se você quiser pensar na álgebra de Lie como uma associação. Né? Quem notou isso, não isso em particular, mas quem usou isso para unificar uma visão que havia na época de duas mecânicas quânticas, uma matricial e uma de equação de Schrödinger, né? A matricial era do Heisenberg, a outra do Schrödinger, né? Schrödinger. Foi o Dirac quando notou essas propriedades e percebeu, né, descobriu que quantizar a mecânica clássica é substituir esses objetos pelos comutadores. Tá? Então, você promove o A e o B a operadores, em quantidades físicas, presumivelmente que estão aqui dentro. Você promove elas a operadores hermitianos observáveis e substitui esse objeto complicado por um objeto mais simples, que é o comutador. Tá? Fazendo isso, você tem metade da quantização da sua teoria feita. Tá? Você consegue. Quando não há ambiguidade em fazer isso, tá? Porque às vezes alguns casos mas são casos excepcionais, né? A maioria das equações de movimento que você tem na mecânica clássica admitem esse esquema de quantização aqui, de modo bastante elegante e muito mais amplo do que a quantização que você aprende no curso de moderna, por exemplo, que é trocar o momento por I vezes a derivada, tá? Você nem sabe direito de onde vem isso, né? Dá certo, então faz assim, né? Claro que aqui também é isso, né? Se você for ver, né? Também a quantização do Dirac também é feita porque dá certo, né? Tem uma justificativa a priori para isso, tá? Isso é comum em teorias, né? Vamos fazer a conversinha filosófica aqui de novo, né? A teoria, quando você chega no topo da estrutura dela, de onde ela vem, vai ter um nível que você não consegue mais justificar. Você tem que ter axiomas, né? Tem que ter isso assim, né? Teoria física e mesmo na matemática tem essa estrutura, né? Você vai chegar nos axiomas e no ponto de partida, tá? Então tem cara que já desiste, já fala que isso aqui eu troco pela derivada vezes o I, porque é um axioma, né? O cara já joga na sua cara, mas não é bem assim. Como é que eu faço quando não é o P que eu quero quantizar, quando é uma equação mais complicada? Então, na verdade, além de ser uma descoberta feita pelo Dirac que mostra para nós como a estrutura da mecânica quântica é incrivelmente parecida com a da mecânica clássica, e esse parecido precisa de mais justificativa e esclarecimento, né? Pelo menos a estrutura algébrica, né? E, ao mesmo tempo que é muito diferente também, depende do aspecto que você avalia, você pode dizer que ela é incrivelmente diferente também. Né? É engraçado isso, mas
ao fazer conta, ao fazer álgebra, você pode ter coisas muito parecidas. Você tem energia, você tem conservação de energia, momentos, todas as quantidades conservadas. Isso dá para demonstrar que, pela quantização mais elementar, que é a quantização de Dirac, você realmente preserva essas propriedades de simetria, que levam a leis de conservação. Tá? Então, estou falando bastante de coisas que eu não vou cobrar aqui, tá? Na nossa última aula antes do recesso, né? E depois nós voltamos aí, né? Mas por que eu disse que isso aqui só estabelece metade da quantização? Então, agora vamos ao sobrenome, que é a matemática, né? Vamos, finalmente, depois dessa oratória enorme, espero que vocês estejam seguindo pelo menos um pouco, né? Vou deixar no vídeo, tá? Não vou botar. Alguém já deu risada. Não tem problema. Depois você volta o vídeo, né? O fato de estar gravado alivia um pouco da seriedade dessa questão. Quando eu faço em sala de aula, aí é gerar entropia mesmo, né? Como a gente fala. Você só aumenta a entropia do universo, a eficiência fica bem baixa, né? Não gera trabalho. Agora, com o vídeo, você pode voltar, né? Você pode um dia voltar, inclusive quando estiver fazendo mecânica clássica, caso vá fazer. Né? E aí, caso a pessoa que deu o curso não aborde por essa perspectiva, que é muito comum acontecer. Muito bem. Vamos ver aqui o que tem de problemático. Eu tenho dois operadores hermitianos aqui, ó. O comutador é hermitiano? Pergunta, tá? Vamos ver quem está prestando atenção. Porque essa pergunta não depende dessa oratória que eu fiz antes toda, não. Mas é importante para a mecânica quântica se você vai quantizar por essa via. Né, professor? Hein? Pode falar, Carlos. Você acha que é? Sim. Foi o Carlos que falou, né? Estou reconhecendo pela voz porque o meu aplicativo ele não mostra. No vídeo eu vejo que foi quem falou, né? É o Bruno. É o Bruno, tá? Então, vamos ver. Então, vamos checar isso aqui, porque, na verdade, eu já antecipo que não é, mas então não está tão claro que não é, tá? Vamos lá. Vamos dizer, está aqui o quadro, né? Que eu tenho A e B, dois operadores, deixa eu botar aqui para cima, né? E eles são hermitianos, tá? Então, se eu tirar o dagger de um ou do outro, retorna neles isso. Aqui são hermitianos, tá? Então, se você tiver operadores físicos, né, ou seja, você está promovendo funções da mecânica a operadores, isso significa que essa condição precisa ser satisfeita para que eles sejam observáveis. Tá? Nem toda a quantidade que você chama de física é necessariamente observável, tá? Depende do que você chama de quantidade física também, né? Eu acho que aí vem a tal da semântica, né? Se eu implicar que a quantidade física é aquela formada por variáveis da mecânica e que você promove a operadores e combina, é muito fácil formar quantidades não físicas a partir de combinações de quantidades físicas. Imagine, por exemplo, só vou dar um exemplo para ficar completo. Imagine, pega dois operadores de posição e momento e forma esse aqui, ó. Tá? Então, peguei o operador posição, o operador momento, combinei multiplicando só por uma constantezinha aí, que é raiz de menos 1. Isso aqui não é observável, não é hermitiano, tá? Se o x e o p são hermitianos, isso aqui não é, por quê? Quando eu for hermitiano, isso aqui vai mudar de sinal. Certo? Então, se eu fizer isso aqui, quando eu fizer o adjunto, né, perdão, ele vai ficar, o x é hermitiano, portanto, ele vai retornar nele mesmo, o i retorna no menos i, o p retorna no p'H, que é o próprio p. Então, isso aqui é diferente de x mais de p. Portanto, eu combinei duas quantidades físicas e formando uma quantidade agora que não é observável. Agora, essa quantidade nova é física. Se você quiser associar físico só com observável, ela não é física. Muita gente faz isso, tá? Deixa eu avisar, tá? Mas, se você quiser dizer que quantidade física é qualquer coisa que você combina outras físicas, aí é diferente. Aí você está usando o termo de uma maneira mais libertina, que eu faço, que às vezes é a minha, né? Tá bom? Muito bem. A questão que eu quero responder é se esse cara agora, ó,
A com B, se ele é hermitiano, ou seja, se essa igualdade pode ser validada. Essa é a questão que eu quero responder, que o Bruno, acho que fazendo rápido de cabeça, chegou à conclusão que era, mas tem uma sutileza aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos expressar o que é esse cara. Qual é a definição dele, esse produto aqui, né? Essa composição que está aqui, né? Então eu vou fazer essas operações, vamos ver se eu consigo chegar aqui. Se eu conseguir chegar aqui, eu tiro o ponto de interrogação de cima e a igualdade é válida. Se eu, por outro lado, chegar em uma coisa diferente, eu tiro o ponto de interrogação de física e cruzo esse sinal de igual, tá bom? Então vamos ver, isso aqui eu vou fazer bem devagarinho, tá? Porque fazer a transposição e tomar o complexo conjugado pode ser feito em cada um dos termos de uma soma, tá? Esse seria uma coisa para você verificar num curso bem introdutório de números complexos, tá? Matrizes complexas, tá? Mas é fácil de verificar. Então, o que eu estou dizendo é que eu posso distribuir essa operação pela soma. No caso aqui, eu tenho uma subtração. A gente distingue com nomes essas coisas, né? Mas é uma soma, né? Uma soma de uma coisa mais menos a outra. Tá? Então, até aqui tudo bem. Mas veja, como é que eu faço a transposição? A transposição aqui é que vai vir no meu sapato. Tá? Então, se você fizer só o conjugado, que é tomar os elementos de matriz, por exemplo, uma representação matricial, e substituir pelo complexo conjugado, isso aqui é igual. Tá? Então, a operação que está aqui embutida, que é tomar o complexo conjugado, não acarreta nenhuma diferença. Ela em si, né? Claro que aqui, para você validar a igualdade igual a B, você teria que ainda implicar que o A é real e o B é real, né? Você tomando o complexo conjugado, vai dar ele mesmo. E nem está implicado aqui. Então, eu só estou escrevendo essas coisas para te mostrar a propriedade das operações que estão incluídas ao tomar o adjunto aqui, né, na D'Agara. Tá? Então tem a transposição também. Agora a transposição, eu falei em aulas anteriores, né, e você pode verificar facilmente que ela inverte a ordem. Tá? Ela sempre inverte a ordem. Você demonstra isso para dois operadores ou duas matrizes, que aí por indução você consegue demonstrar para qualquer número que tem aqui no produto. Se for um produto extenso, A, B, C, D, E, F, também inverte a ordem, tá? E é isso que vai te causar problema, tá? Então, a partir dessas constatações, eu vou ter que isso aqui é B, D'Agara, A, D'Agara, tá? Menos A, D'Agara, B, D'Agara. Mas, qual que foi a premissa? Uma delas, né? É que tanto o B quanto o A são hermitianos. Ou seja, que esses dagas aqui vão retornar os próprios objetos, não é isso? Então, isso aqui dá BA menos AB, que é igual a menos o comutador que eu queria demonstrar, tá? Então, na verdade, ele muda de sinal. Tá? Então, eu tenho que voltar aqui, ó, e colocar que é diferente. Qual que é a implicação disso? Parece uma peculiaridade do objeto como foi definido. Mas veja, deixa eu, só para encerrar, né, para torrar sua paciência com mecânica clássica mais um pouco. Né? Digamos que o Azinho, que é uma função da mecânica clássica, varia no tempo, varia com o momento, com as posições, né? A equação de movimento para o A, uma quantidade clássica qualquer, ela pode ser escrita assim.
Você toma a derivada parcial, se ele tiver alguma dependência explícita, o que é relativamente raro, não bastante raro, mas relativamente raro, né, na mecânica clássica. Você faz a derivada parcialmente com a dependência explícita que ele tenha, caso tenha no tempo, e soma aquele parênteses de Poisson com a função hamiltoniana. Então, aqui é um dos exemplos que, se eu usar a quantização de Dirac, que eu mencionei antes, eu vou obter a equação de movimentos genéricas para qualquer operador que o A vai virar, né, um operador, se eu conhecer também o operador hamiltoniano, que é o que define os modelos, né? É a estrutura desse objeto aqui. Mas veja, se esse cara é observável, porque ele é físico, né? Esse aqui é observável, eu quero que esse objeto seja substituído por um observável também, não pelo simples comutador que não vai ser observável. Ele não vai ser hermitiano, acabei de demonstrar, olha aqui, ele troca de sinal. Tá? Então é importante verificar essa propriedade, que é onde acaba a física matemática, nessa verificação, né? Isso aqui é uma peculiaridade do ponto de vista matemático, é apenas uma peculiaridade, mas quando eu for substituir quantidades físicas, eu tenho que fazer a seguinte substituição. Ó. Eu já vou antecipar para você, porque são duas, na verdade. Uma delas tem a ver com unidades mesmo, com escala. Mas ela pode ser relevante, eu já vou dizer por quê. Então, a substituição que a gente faz não é pelo A, um H, onde H agora é um operador e A também, para poder quantizar essa equação aqui. E obter a equação de movimento para os operadores na mecânica quântica. Tá? São as equações de Heisenberg que a gente vai obter, chamadas equações de Heisenberg. Então, não é a equação de Schrödinger. A de Schrödinger sai daqui também. Você consegue tirar. Uma vez quantizado assim, você demonstra que a equação de Schrödinger, dados a existência de estados quânticos, é uma consequência disso aqui. Tá? Dá para demonstrar. Eu tenho isso desenvolvido nas minhas notas de aula, caso você tenha curiosidade, mas não vai ter tempo de fazer isso agora. Para que isso aqui continue sendo hermitiano, a gente multiplica pelo I. Quando você faz essa substituição, você nota, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, mas você nota por causa da estrutura desse objeto da mecânica clássica, que você perde uma escala, tá? Que dá as unidades aqui de momento angular que estão embaixo, naquelas derivadas dA, dq, dh, dp. Você embaixo tem um produto de coordenada por momento, que isso aqui é momento angular. Então aqui vai entrar uma constante, eu tenho que escrever uma constante aqui que regulariza isso, e essa constante vai ser determinada experimentalmente, com as aplicações da teoria nova, que está sendo quantizada. E a gente verifica que ela é ninguém menos que o nosso querido H cortado de Planck, tá? E esse, então, agora encerra, já que o vídeo vai poder ser voltado N vezes, se você quiser verificar tudo isso. Tá? Então, eu fiz esse comentário, eu fiz a relação com os comutadores aqui dentro do contexto de operadores, né? E eu vou parar a aula, então, agora, tá? Deixa eu ver se não tem mais nada. Calma aí. Sei que, pelo jeito, tem alguém que vai perguntar alguma coisa, né? Tá aqui, a discussão está aqui. O bom é que a discussão está aqui. Então, como eu fui muito rápido aqui na aula, você vai poder fazer uma revisão mais detalhada. Se tiver dúvidas sobre isso, caso você já tenha... Às vezes alguém já está fazendo iniciação científica, né? Já está antecipando vários tópicos. Tá? A gente está à disposição, tá? Não tem nenhum problema, não. Então, vamos parar a aula aqui e vamos encerrar, né? Professor. Diga, quem fala? Essa última equação que o senhor chegou dá 1 sobre IH cortado vezes o... Eu esqueci o nome. Isso, essa daí. Comutador. Isso. Ela é daí que define as equações que o senhor tinha comentado? De Schrödinger? Dá para sair daqui. Na verdade, você vai fazer esse tipo de substituição nas equações da mecânica clássica, né?
de preferência já expressas em termos dos parentes de Poisson, que daí fica direto a substituição. Tá? Aquela substituição que o pessoal ensina em moderno, é pegar o P, eu vou falar só em uma dimensão, senão você troca pelo gradiente. Vamos podar o gradiente, né? Você pega o operador momento, né? Eu não gosto desse quadro aqui, ele às vezes pega o operador momento e substitui, né? Onde é que vai o I? Eu sempre esqueço, acho que é 1 sobre I, né? H cotado sobre I. Acho que é isso aqui. Depois você vê direito. Às vezes o I vai em cima, mas acho que é isso. Esse tipo de substituição dá para mostrar que é equivalente a esse aqui. Você põe o P, comutador com H ou com o X. Eu não lembro direito os passos. Eu faço isso, já fiz um monte de vezes. Né? Às vezes no próprio curso de analítica, às vezes no curso de mecânica quântica mais frequentemente, que eu já dei algumas vezes. Né? Mas você tira daqui também. A quantização mais genérica, mais geral, é a de Dirac, que é como é chamada essa substituição aqui. O Dirac percebeu. Ele é engraçado ele contando, né? Ele conta em alguma circunstância, em algum livro que ele faz aí, ou algum artigo, que ele conta que ele estava numa caminhada de domingo lá na Inglaterra, pensando nessas coisas, e lembrou desses parentes de Poisson, que era uma coisa mais dentro da matemática, da mecânica clássica, né? Então ele foi buscar isso aqui. Certo? Na verdade, antes dele, as pessoas já estavam olhando com bastante atenção aquela quantização de Wilson Sommerfeld, tentativa, né? Aquela tentativa de generalizar as variáveis angulação, a ação-ângulo, tá? Elas vêm de um contexto da mecânica clássica em que esses objetos já estão bem delineados, tá? Ou seja, que você precisa avançar um pouquinho com o estudo de mecânica clássica para o final do século XIX, né? E aí as primeiras tentativas de quantização eram sobre objetos que têm um papel quando você vai buscar quantidades que são conservadas, porque é um jeito de resolver problemas é esse, né? É achar as quantidades conservadas. E uma das quantidades que aparecem são as integrais, né? Do tipo PdQ, de caminho, no espaço de fase. São bastante importantes até hoje, né? Que o pessoal que trabalha com aproximações semiclássicas ainda usa bastante. Dá para fazer ainda bastante coisa nesse. Então, ponto final aqui no meu comentário, senão eu fico falando até amanhã. Você já foi embora? Você está aí ouvindo ainda? Não, estou ouvindo. Tá. Eu entendi a historinha da caminhada de domingo. Ah, sim, isso é porque ela é uma parte que a gente entende fácil, né? Porque se relaciona às vezes com